Oi, gente, muito boa tarde. Estamos chegando com os donos da bola para sua companhia e na véspera das quartas de final da Copa do Brasil, como a dupla Grenal se prepara para os confrontos diante paulistas e baianos. E a gente começa o nosso giro pelo Internacional, que amanhã... tem uma verdadeira pedreira. O Colorado encara o Palmeiras em São Paulo. E quem está no CT Parque Gigante acompanhou a manhã de atividades por lá é o repórter Marcelo Salzano. Boa tarde, Salzano. Oi, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E o técnico Odair Hellmann está comandando o treinamento fechado neste momento no estádio Beira-Rio. Tem o jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E você confere todos os detalhes do Inter aqui no nosso Donos da Bola. Isso mesmo, daqui a pouco, porque a gente também vai girar agora pelo Grêmio e a expectativa no tricolor é sobre Everton Cebolinha. Ele já está concentrado com o time que enfrenta o Bahia amanhã na Arena pelas quartas de final da Copa do Brasil. E é claro, né, a torcida espera rever o Everton e que ele tenha uma bela atuação diante do time de Roger Machado. Mas agora, falando no Everton Cebolinha, né, ele mandou um recado para o torcedor que a gente vai acompanhar hoje ainda aqui nos Donos da Bola, quando rolar os stories da bola, você não vai perder, né? Então daqui a pouquinho também tem recado do Cebolinha para você, torcedor do Grêmio. E agora, falando sobre ele, sobre o Everton mesmo, eu vou acionar Taigor Jank, que está lá na nossa redação. Taigor, você está aí? Ah, tá aí. Taigor, presidente Romildo Bolzan se pronunciou ontem num evento do Grêmio a respeito da permanência ou não do Everton, falou do Everton Cebolinha num vídeo que viralizou nas redes sociais, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. A grande pergunta de 60 milhões de euros, o Cebolinha vai, o Cebolinha fica, quando ele pode ir? O presidente Romildo Bolzan nesse evento deu uma pista do que pode acontecer no futuro. A gente confere um trechinho agora. E eu vou dizer para vocês, eu vou botar o dedo na moleira do computador, eu vou fazer o melhor que eu posso comigo em todos os tempos, isso pode ser. Depois a gente vai conferir na íntegra, né, esse vídeo lá no município de Igrejinha, onde tinha um evento do Grêmio. O presidente Romildo falou sobre a permanência ou não e o negócio envolvendo o Everton. A gente vai ver esse vídeo na íntegra aqui nos Donos da Bola daqui a pouco, porque antes de Romildo Bolzan, antes de Everton Cebolinha, tem Paulo Pires. Paulo Pires que está no nosso controle com a pergunta do Paulinho. Oi, Paulinho. Oi, Cris, grande beijo. Tudo tranquilo, pessoal? Ontem a pergunta foi relacionada, obviamente, à Copa do Brasil, mas referente ao Grêmio. Hoje, em relação ao Internacional, porque amanhã tem grande jogo em São Paulo, 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes, aliás, os dois jogos, né? Na Rádio Bandeirantes, 7h15 tem o Grêmio contra o Bahia. Na Arena, 9h30, bola rolando para Palmeiras e Internacional. A pergunta do Paulinho de hoje é a seguinte, vamos lá, na tela a pergunta. Quantas vezes o Internacional disputou as semifinais da Copa do Brasil? Opção A, 3 vezes. Opção B, 4 vezes. Opção C, 5 vezes. Opção D, 6 vezes. Então, 3, 4, 5 ou 6 vezes. 992-24-1220, 992-24-1220. Telefone para você participar, para responder a pergunta do Paulinho. Daqui a pouco eu volto com a resposta, Cris. Isso aí, pessoal aí de casa participando. E também tem enquete lá no nosso Twitter sobre o duelo Palmeiras e Inter. Acesse lá a nossa vote, Donos da Bola RS no Twitter. D'Alessandro, deve ficar no banco de reservas contra o Palmeiras em São Paulo? Responda sim ou não, hein? O que você acha? Dali fica no banco ou não, hein? Participe da nossa enquete ainda hoje no programa, a resposta dos nossos internautas. E você também pode participar aqui dos Donos da Bola pelo nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para 51 992 24 1220. A gente adora quando recebe a sua notificação. Vamos agora ao vivo lá no CT Parque Gigante. Quem está lá e acompanhou a manhã de atividades no Colorado é o repórter, meu parceiro, Marcelo Salzano. Boa tarde, Salzano. Como é que tá o clima por aí? Porque, afinal de contas, tem Palmeiras e Inter amanhã, hein?
Exatamente, Cris. Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Técnico Odair Hellmann comandou o treinamento fechado nesta manhã no estádio Beira-Rio. Nesta quarta-feira tem o jogo contra o Palmeiras, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em nenhum momento da atividade desta manhã, os jornalistas tiveram acesso. Mas o time está encaminhado e não vai fugir desse que eu vou passar agora. Marcelo Lomba no gol, Bruno na lateral direita, a zaga de Rodrigo Moledo e Cuesta, com o Wendel na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick e Nico Lopes. Na frente, o centroavante Paulo Guerreiro. D'Alessandro vai viajar com a delegação para São Paulo, mas vai ficar no banco de reservas. A viagem para a capital paulista acontece logo mais a partir das 4 horas da tarde, Cris. Tá certo, Salzano, não saia daí que daqui a pouco, a qualquer momento, a gente te aciona de novo. Pois é, no Inter, a atenção para esse jogo de amanhã diante do Palmeiras são com as laterais. Com o afastamento de Zeca, Bruno assume a lateral direita. Do lado esquerdo, chegou a hora de Wendel mostrar a que veio. 28 dias depois, o Inter voltará a campo em jogos oficiais. Tempo suficiente para dar aquela saudade no torcedor colorado e para que o time sofresse com modificações. Odair terá que mudar na defesa. Zeca, mais uma vez, está fora da equipe. Agora por conta de uma lesão na coxa direita. Ruim para ele, bom para Bruno. Lógico que é muito ruim, né? O nosso companheiro se machucar, veio treinando a intertemporada toda bem. Mas é assim o futebol, a gente tem que estar preparado. Bruno tem 12 jogos na temporada, mas nem todos como titular. Da última vez que entrou em campo, ficou apenas por 10 minutos. Foi contra o Avaí, no dia 2 de junho. Sequência é tudo o que quer o lateral de 33 anos. Quando o professor dá essa oportunidade, a gente tem que estar preparado. Acredito que os jogos que eu joguei, eu venho correspondendo. Bruno, contudo, não será a única modificação no time colorado. Do outro lado, na esquerda, o técnico Odair Hellmann terá que mudar, porque Iago foi vendido neste meio de ano. E um velho conhecido voltará à titularidade, para dar uma característica nova à equipe. O Wendel está no Inter desde 2017. Ao entrar em campo nesta quarta-feira, irá completar 80 jogos com a camisa colorada. Diferente do ex-titular Iago, não é um velocista, mas sim um jogador técnico, de bom passe. Aos 30 anos, quer ter saúde forte para aguentar a sequência pesada que o Colorado vai enfrentar. Claro que agora com a saída do Iago, a gente sabe que vai ter mais oportunidades, né? Aproveitar elas da melhor maneira possível. Mas como você falou, vai ter um calendário cheio, né? Voltando contra o Palmeiras, depois já tem Atlético Palmeiras de novo, Grenal, Libertadores, então vai precisar de todo mundo. Vai ter calendário cheio sim, e já que vai precisar de todo mundo, tem até jogador novo no pedaço. O lateral Natanael chegou também querendo seu espaço. O fato é que o time do técnico Odair Hellmann está a fim de incomodar qualquer adversário. Eu não sei se você aí de casa chegou a assistir ao vídeo do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, falando a respeito da permanência ou não do Everton, de alguma negociação, de como ele pensa em proceder em relação a isso. Se você não assistiu, Taigor Jank vai mostrar agora pra gente, né, Taigor? Isso aí, Cris. Ainda a respeito da possível negociação do Everton, que chegou ontem à noite em Porto Alegre, após o título da Copa América que conquistou junto com a seleção brasileira, já concentra com o grupo, deve jogar amanhã à tarde, fim da tarde, início da noite, 7h15, o Grêmio entra em campo contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. E nesse evento que aconteceu em Igrejinha, ali na Serra Gaúcha, o presidente Romildo Bolzan dava uma palestra sobre gestão do futebol e falou do negócio envolvendo o Everton. A gente confere na íntegra agora esse vídeo. Meu desejo é que fique. Mas eu nunca vi, sabe? Eu nunca tinha visto um momento desse, sabe por quê? Porque a torcida do Grêmio já está acostumada com a ideia de poder viver. Impressionante, olha aqui. Depois vai perder o jogo, todo mundo fica bravo, Não pode acontecer, não pode ser mais.
Bom, o Cebolinha tem um fato extremamente diferente. Todo mundo acha que ele vai sair e tal, sabe? E todo mundo está acostumado a sair. Sabe qual é o grande debate desse negócio? Quanto o Grêmio vai ganhar? E eu vou dizer para vocês, eu vou botar o dedo na moleta do compadre. Eu vou fazer o melhor negócio comigo de todos os tempos. Isso pode ser. O dedo na moleira, que se refere ao presidente Romildo Bolzan, também tem a ver com a multa rescisória que o Everton Cebolinha ele tem com o Grêmio, Cris, 80 milhões de euros. Um clube que quiser romper o contrato do Everton Cebolinha com o Grêmio precisa pagar. Claro que existe uma negociação, o Grêmio pode aceitar algo em torno aí dos 60 milhões de euros, que aí passa aí os 200 milhões de reais tranquilamente. É um valor que pode tirar a negociação do Everton Cebolinha. E quem falou sobre isso também é o capitão da equipe, o Maicon, já contando com a possibilidade de que o Everton saia a partir dessa janela de transferências pelo destaque que ele teve na Copa América. A gente confere agora a fala do capitão Maicon. O Everton vem se destacando aí 1 ano e meio, né, sendo o melhor jogador aqui do Brasil, da nossa equipe. A gente fica triste e feliz, né, porque vai perder ele, mas feliz porque ele vem fazendo um grande trabalho e isso é reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo e se destacou na seleção, né, foi campeão, e isso fica difícil de você segurar um jogador desse nível, né, aqui no Brasil, porque os times da Europa têm muita grana e eles vêm e vão levar, né? A gente espera aí que ele possa ainda jogar mais alguns jogos com a gente aqui, né, e depois só torcer, né, se realmente for bom para o clube, for bom para ele, a gente só desejar felicidades aí e ficar torcendo de longe. A gente vai acompanhar todo esse desenrolar da história de Everton Cebolinha com o Grêmio. Falando em Grêmio, amanhã, às 7h15 da noite, tem Grêmio e Bahia na Arena. Jogo para o time e torcida reencontrarem um velho conhecido. Grêmio e Copa do Brasil, um casamento duradouro. O tricolor gaúcho é pentacampeão da competição. O último título, 2016, contra o Atlético Mineiro. O adversário nas quartas de final é o Bahia. E um duelo no banco de reservas torna-se um ingrediente a mais para o jogo. Renato Portaluppi e Roger Machado gravaram seus nomes na história do Grêmio como jogadores. Renato, o maior ídolo do clube, foi protagonista no título mundial de 1983. Já Roger foi peça importante na conquista do bicampeonato da América em 1995. E nesta quarta-feira, eles estarão de lados opostos. Eu vejo que são dois treinadores muito capacitados, cada um com a sua maneira de trabalhar, né? O Roger tem o estilo dele, o professor Renato também. O capitão gremista conhece, como poucos, o método de trabalho dos dois treinadores e faz elogios. O Roger pode acrescentar para muitos de nós aqui, né? Muitos jogadores, principalmente os que vieram da base, né? O Pedro Rocha, Cebola, teve outros jogadores também, o Wallace, o Jailson, né? E esses jogadores o Roger deu oportunidade para jogar, um cara também que me fez crescer muito dentro da equipe. Apesar de serem adversários nesta quarta-feira, é grande o reconhecimento do exigente torcedor gremista aos comandantes nessa trajetória vencedora dos últimos anos. E agora eu tenho um recadinho para você, depois a gente continua falando de Grêmio, Inter e Copa do Brasil. Pode esquecer tudo que você já ouviu falar sobre Planos Família. Chegou o Team Black Família. É muita diversão em um só plano. E sabe por quê? Porque ele é o único com assinatura Netflix inclusa. Já pensou filmes e séries que não acabam mais? Ainda tem o Team Music by Deezer, com milhões de músicas para você e sua família montarem playlists do jeito que cada um quiser. E para a família que quer ficar por dentro de tudo, Team Banca Virtual, com centenas de jornais e revistas na íntegra no teu smartphone. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 89,99 por pessoa. Total de R$ 269,99 para até 3 pessoas.
Vale muito a pena vir para o Team Black Família com a assinatura Netflix inclusa no plano. Coloque já um mundo de diversão no teu smartphone. Passe na loja Team mais próxima, tem sempre uma bem pertinho de você. E ó, vem ser Team Black Família. Team, a evolução não para. Vamos seguir falando aqui nos Donos da Bola sobre Copa do Brasil e... o Inter, hein? Que tem uma pedreira pela frente. Enfrentar o Palmeiras pelas quartas de final, olha, não estava nos planos de muitos colorados não, viu? O principal objetivo é parar o time de Filipão, que vem embalado. Tá frio, né? Mas não tem jeito, tem que treinar. Aquele tempo de calmaria já era. A maratona de jogos do Verdão está de volta. Então foco aí, galera. Dá aquela esquentada, porque tem muitas partidas pela frente. O primeiro compromisso do Palmeiras pós-Copa América já é nesta quarta-feira, diante do Internacional pela Copa do Brasil no Allianz Parque. E no sábado, o líder do Campeonato Brasileiro entra em campo de novo para um clássico diante do São Paulo. Trabalhar mais, com muita humildade, com os pés no chão, como a gente sempre fez até aqui, para que a gente consiga chegar, como eu falei, no nível antes da parada. O grande desafio do Alviverde é manter o embalo que a equipe estava antes da pausa. Na Copa do Brasil, não há tempo para vacilo. Já no Brasileirão, o clube tem 5 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Mas mesmo assim, tropeçar não está nos planos do Verdão. Esse período é bom para trabalhar, mas realmente perde aquele ritmo de jogo, aquela parte competitiva. A gente vinha num momento muito bom dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das competições que a gente vem disputando. Mas vamos por partes, né? Primeiro, foco na quarta-feira, partida diante do Colorado. Vale lembrar que recentemente Palmeiras e Inter se enfrentaram pelo Brasileirão. E no confronto, o time de Dudu saiu com a vitória por 1-0. Continuar tranquilo, continuar trabalhando esses dias que tem para a quarta que vem a gente fazer bom jogo contra o Inter. Já estou com ele aqui, Taigor Jank, que vai atualizar para a gente. É que o Grêmio foi absolvido por um caso de racismo, não é, Taigor? Isso aí, Cris. Aquele caso envolvendo o Ione Gonzalez, jogador do Fluminense, que no dia 5 de maio fez o gol da vitória da equipe do Fluminense naquela partida na Arena do Grêmio, placar de 5-4 para a equipe carioca. E aconteceram alguns gritos, um grito, na verdade, foi flagrado, o chamando de macaco. O Grêmio havia sido condenado a pagar R$30 mil em função dessa injúria racial, recorreu e ontem foi julgado no pleno do STJD este recurso. O Grêmio acabou sendo absolvido, 5-2, então fica inocentado nesse caso, não vai precisar pagar a multa daquele caso que aconteceu com o jogador Ione Gonzalez do Fluminense, Cris. Obrigada, Taigor. E olha só, o Everton Cebolinha gravou um vídeo chamando o torcedor gremista para o jogo de amanhã. Ali, ó, motivando o pessoal a ir à arena para a partida contra o Bahia. Sabe o que está chegando por aí? Os stories da bola, olha só. Fala, nação gremista. Estou passando aqui para convocar vocês para na quarta-feira estar lá nos apoiando, encher a arena. Contamos com o apoio de vocês, tá? Um grande abraço. Espero que vocês possam lotar o estádio mais uma vez. Matheus Henrique ganhou esse quadro de presente. Poxa, bonitaço, hein? Pra sala da casa. Cortês indo para o trabalho, ouvindo uma música motivacional. Isso aí, gente. E esse visual frio de Rafa Sobes. Tava frio, mas a paisagem tava lindaça, né? Zeca, que tá lesionado, também postou uma mensagem. Olha aí, se cuida com o homem. Gente, olha isso, os filhos do Edenilson. Esse aí primeiro mostrando que já tem muita habilidade com a bola, né? E o outro, super-herói dentro de casa. Ai, ai, ai. E você? Você tem o seu próprio GIF? É aquele bonequinho que fica se mexendo no Instagram? Danilo Fernandes tem.
Não é para qualquer um não ter o seu próprio GIF. Olha só, ainda hoje tem a resposta da pergunta do Paulinho para você. Você já respondeu quantas vezes o Inter disputou as semifinais da Copa do Brasil? Alternativa A, 3 vezes. Alternativa B, 4. C, 5 vezes. Ou alternativa D, 6 vezes. Mande a sua resposta para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20. O lateral Bruno falou em entrevista coletiva que o Inter não vai mudar o seu estilo de jogo para enfrentar o Palmeiras. Confira só. A gente vem treinando forte, a gente vem treinando todas as possibilidades. Lógico que a gente não vai também para ficar atrás só defendendo. A gente tem uma equipe muito qualificada. Acredito que eles também vêm pensando, vêm treinando nos modos que a gente possa surpreendê-los. Então é ter tranquilidade. Eu acho que no decorrer do jogo a gente vai sentir e a gente vai para jogar. Vai para jogar, marcar forte. É a característica do nosso time. Então a gente não pode perder isso. E no Grêmio, o capitão Maicon falou sobre a expectativa de ver Luan sendo um dos grandes jogadores do Grêmio no segundo semestre. Acompanhe só. Nessa mini pré-temporada aí que a gente fez, Luan trabalhou muito bem, fez bons treinamentos, né? Não à toa, o professor Renato está buscando uma alternativa para ele na equipe, né? Para que ele possa fazer e voltar a fazer o que ele sabe, né? E a gente tem essa expectativa também, a gente só vai poder ver a hora que a bola rolar. E o adversário do Grêmio amanhã vem com novidades. Em busca de espaço no futebol. É com essa mentalidade que chega ao Bahia o venezuelano Alejandro Guerra, de 33 anos. O meia veio por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano. Ainda não jogou nessa temporada, mas teve o aval do técnico Roger Machado, com quem trabalhou em 2018 no Verdão. Vou aproveitar essa chegada e vou fazer o que eu vim aqui no Brasil, do primeiro instante. É jogar futebol. Infelizmente no Palmeiras não consegui muito, mas agora minha cabeça está aqui no Bahia e vou aproveitar. Situação semelhante à do zagueiro Juninho. Ele veio por empréstimo do Palmeiras e também não jogou em 2019. O atleta tem 24 anos e já treina com o elenco desde a semana passada. A gente veio para poder agregar, né? Mais ainda para a gente ir em busca do nosso objetivo, buscar a vaga na Libertadores e, se Deus quiser, chegar bem na Copa do Brasil e até buscar o título. E daqui a pouco você sabe que começa a resenha, a melhor resenha da rádio na sua TV, que é quando a turma do Toque de Bola desce aqui para os donos. E olha só, aqui para o estúdio da TV no caso, né? E olha só, eles estão numa resenha puxada lá na rádio. Sérgio Boas, Alex Bagé, Gabriel Corrêa e daqui a pouco estarão juntos aqui com a gente, a partir da 13h. Faltam só 2 jogos para o Caxias conseguir o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time da Serra vai encarar o Manaus em 2 partidas nas quartas de final da Série D. Agora é hora da gente girar pelo desempenho dos gaúchos em outras séries nacionais. A gente começa pela Série D. O Caxias fez bonito. Rafael Gava marcou 1-0 em cima do Cianorte. No segundo tempo, polêmica. O Cianorte marcou com Wesley e o árbitro levou 12 minutos para decidir se havia ou não impedimento no lance. Até a polícia foi acionada. No fim, gol validado. Mas num contra-ataque, Michel definiu. Cianorte 1, Caxias classificado 2. A gente sobe uma divisão agora. Série C. O Ipiranga recebeu o Atlético Acreano e venceu. Gols de Marcinho e Wagner, 2-0. O Canarinho é 5º colocado. Falando na classificação, olha ela aí. Liderança do Juventude, que empatou sem gols contra o Remo. E segundo lugar do São José, que ficou no 0 contra o Luverdense. Boa sorte aí aos times gaúchos, a gente está sempre na torcida. Vamos voltar ao CT Parque Gigante ao vivo, onde está o meu parceiro, o repórter Marcelo Salzano. Salzano, quem deve falar nos próximos minutos aí é o capitão Rodrigo Dourado, que está de volta ao time do Inter. Ele não se pronunciou ainda, não é mesmo? Exatamente, Cris. O volante Rodrigo Dourado vai conceder entrevista coletiva daqui a pouco
aqui no CT Parque Gigante. O treino fechado no estádio Beira-Rio já foi finalizado, então a qualquer momento o capitão colorado vai pintar por aqui. E com isso o Internacional vai viajar à tarde para São Paulo e amanhã tem o jogo contra o Palmeiras a partir das 4 horas da tarde. Recuperando o provável time para esta quarta-feira: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick, Nico Lopes, na frente Paulo Guerreiro. O peruano já está com a delegação, viaja normalmente nesta tarde para São Paulo e aí vai ficar à disposição para o duelo diante do Verdão, Cris. Certo, Salzano, bom trabalho por aí. E a gente volta lá no nosso controle com Paulo Pires, porque, Paulinho, eu quero saber quantas vezes o Inter disputou as semifinais da Copa do Brasil, e só tu que sabe, eu não sei. Olha só, Cris, estou aqui no Zap Zap, tá bombando o pessoal respondendo, só que a maioria respondeu que foram 3 vezes. Não, vamos lá. Então a resposta da pergunta do Paulinho. A alternativa correta é a letra B, 4 vezes. 3, 4, 5 ou 6. Não, letra B, 4 vezes. Só para ter uma ideia. O Inter foi à final em 92, nas semifinais enfrentou o Palmeiras, na finalíssima ganhou do Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil. Depois o Inter, em 99, perdeu a semifinal no Beira-Rio para o Juventude, sofreu uma goleada histórica por 4-0. Aí foi a final da Copa do Brasil em 2009 contra o Corinthians. Nas semifinais passou pelo Curitiba. E a última vez, em 2016, há pouco tempo, enfrentou o Galo Mineiro, perdeu o jogo no Beira-Rio, empatou lá em BH, então não foi para a final. Então, o Inter foi 4 vezes, participou 4 vezes da semifinal, em 92, quando foi campeão, em 99, em 2009, vice-campeão e depois em 2016. Um abraço aqui para o Marcelo Oric, para o Denis, para o Leandro Souza, para o Jones de Pelotas, para o João Antônio de Itaqui e para o Cher. Todos acertaram. Quem também acertou foi o Sebastião Rodrigues, o Sebastião de Rio Grande, para dizer não Rodrigues, Sebastião de Rio Grande, até não sei o sobrenome do Sebastião aqui. Primeiro está dizendo o seguinte, olha só, Cris, que você é a musa do esporte do Rio Grande do Sul. E ele manda um abraço, pede para mandar um abraço para o seu Iraí Pintos, que é o pai dele, que assiste a programação esportiva da Bandeirantes desde os anos 90, portanto, um nosso telespectador há muito tempo. Então, um abraço para o Sebastião, um abraço para o Iraí também. Tá aí, então, estou devolvendo para você nossa musa do esporte do Rio Grande do Sul. Ah, obrigada, Paulinho, obrigada, Sebastião. Quem concorda com o Sebastião é Alex Bagé. Eu digo isso para ti todo dia, aliás, né? Que bom que agora passou a acreditar, né? Eu digo isso todos os dias. Tá, chega, se acalme. Daqui a pouco tem resenha? Vem, tudo pronto. Venham. Pode Entra todo mundo campo, aqui, Gabriel Correia, Sérgio Boas, vem Paulete também, ó. A turma tá aqui, tá afiada. E daqui a pouquinho o melhor debate da rádio na sua TV, aqui no nosso Donos da Bola. Não saia daí. Com os donos da bola e toque de bola, antes de começar, eu já discuti com o Boas. Mas isso é bom, é o debate normal. Mesmo fora do ar. É normal. Já discuti com... Não, Boas, eu não quero que tu vá embora, por favor, fique. Não, que ela perguntou, o César não vem? Se quiser, eu vou embora. Mas e o que tem a ver o César não vem com ela o Boas que aqui? Tá substituindo o César aqui. Como a gente vive na internet, é o hashtag Fica Boas. É isso aí. Tá resolvido. Inclusive, né, ouvinte e telespectador pode publicar lá, hashtag Depois Fica Boas. Falam que os jogadores é que são vaidosos, viu? Não é fácil lidar com jornalistas. Com grandes estrelas, né, Bajazinho? A vaidade da redação, né? Mas, aliás, amanhã nós temos aí 2 grandes jogos. Eita! Independentemente do clima, se vai estar frio, se não vai estar, o torcedor do Inter, por exemplo, ele está longe do time, que o Inter vai jogar em São Paulo. Mas o torcedor do Grêmio é um jogo para se buscar a arena, né? Pode ser daqui a pouco, por que não uma das despedidas prováveis do Cebolinha? Porque não se sabe até quando ele fica no Grêmio, né? O presidente confirmou... O que tu acha? Tu, com a tua experiência, com teus anos de praia... Eu acredito que ele vai ser vendido nessa janela ainda. Porque, até quando? Até quando vai a janela? Porque tu pega, até o fim de agosto, né? Tu pega, por exemplo, Cris, a janela forte que o europeu investe é a janela do meio da temporada brasileira. Ok. Porque é justamente onde estão acontecendo as mudanças das equipes. Que é o início da temporada deles agora. Que é o início da temporada europeia. E se a gente pegar o momento recente, Everton, seleção, campeão da Copa América, visibilidade e mais, tem algo que joga contra o Everton para um valor maior de negociação, a idade.
O Everton tem 23 anos. Então, quanto mais tempo passar, o valor de mercado do Everton para um grande clube europeu, ele diminui. Então, se tem um momento para negociar agora, e até o poder de barganha do Grêmio, de pedir um pouco mais, é nesse momento de alta do Everton. E o jogador não correr risco de uma lesão, Exato. ou enfim, né? E eu creio até que os clubes, os pretendentes ao Everton, eles estejam contando com essa equação idade versus valor de mercado. Porque, pelo desempenho, o Everton valeria mais do que 30 e poucos, 40 milhões que a gente está vendo. Mas, obviamente, que tem outros fatores a serem considerados. O principal deles é o valor de revenda, se é que vai acontecer, né, de quem comprar. Então, eu creio que... É que ele ser artilheiro ajudou, né? Também, não ter o Neymar, ele ser artilheiro, campeão, Sim. ajuda tu a ele pelo menos subir uns 5 milhões de euros, sobe o preço com isso. Coisa ajuda pouca. nesse... uns 5 milhões de dinheiro na conta. Quem são os times que estão aí brigando pelo Everton, tu acha, Gabriel? Eu acho que o PSG vem forte. Tu acha não, que tu tem a informação O também, PSG e o Manchester City são os que eu já ouvi que querem. São os mais próximos. Mas o Milan estava tentando. Apesar de ter sofrido problema no fair play financeiro, o Milan ainda está atrás. Pode contratar jogador, né? Só não pode jogar competições internacionais. Mas é um clube que teria esse dinheiro também para pagar no momento. Se eu fosse o Everton, eu iria para o Bayern de Munique. O Bayern perdeu 2 grandes jogadores agora, o Robin e o Ribéry. É um time que gosta de jogar com atacantes agudos e o futebol alemão, eu acho que seria uma grande oportunidade para ele. O Paris Saint-Germain, eu acho um mico. É o time que todo mundo acha que vai, mas não vai. Não, para ganhar dinheiro mas fez uma janela francesa muito boa, está contratando bem. Eu sei, para ganhar dinheiro seria espetacular, mas eu falo assim, o dinheiro ele não vai precisar mais. Não, né? Do ponto de vista esportivo, é meio um cemitério, assim, porque é uma segunda linha do futebol. É almoço na casa da sogra, a gente vai por obrigação, né? Não é só por desejo. Mas não da tua sogra, né? Claro que não. Nem na minha. Né? São outras sogras. São outras sogras. Tá. E tem um fator pro jogo também, eu acho que a gente pode falar. O torcedor estava querendo ver Tardelli e Everton, Tardelli e Luan, vai acontecer. Tardelli e Luan vão jogar agora, saindo um pouco da negociação, acho que é importante. Vai se ter essa dupla que a torcida sempre pediu. Tem que botar o Tardelli de 9, tem que botar o Luan. Não vai ter o Jean-Pierre, mas vai ter essa dupla. Acho que isso é importante pro torcedor também. Que tal essa dupla, hein, Boaz? Tardelli e Luan. Tardelli e Luan. Se o Tardelli estrear, é uma dupla que tem tudo para dar certo. É isso aí. Se ele estrear, mas eu ainda não vi futebol no Tardelli. Eu sei que ele tem capacidade para isso. Só que até agora, Tardelli, ainda não estreou, hein? Está nos vendo lá. Eu acho que o desafio do Renato é fazer com que esses jogadores de características semelhantes tenham um desempenho bom. Porque vai ser um time que, com dois pontas, entre aspas, né? O Alisson e o Everton, e os caras do meio são todos bons de bola. Eu estou na do Serginho, o Tardelli tem que estrear, está na hora. Não tem mais justificativa alguma para ele não jogar e ser titular do time do Grêmio. Mas como 9. É por isso que a grande questão ficou em cima da opção do Renato Portaluppi em sacar do time uma realidade que é o Jean-Pierre, para colocar o Tardelli, que ainda não é uma realidade. O Tardelli está jogando baseado em cima do histórico que ele tem. Qual é o Tardelli que a gente lembra? O Tardelli que jogou em 2013 na conquista da Libertadores do Atlético Mineiro. Há 6 anos. Num time ajustado, que tinha o Ronaldinho Gaúcho como o maestro pifador de todo mundo. É totalmente diferente. O Tardelli que chegou no Grêmio, ele chega muito mais com esse bojo de uma grande contratação, tanto que ele é um jogador que custa mais de R$1 milhão por mês ao clube. Mas dentro de campo, na prática, eu concordo com o Serginho, ele não aconteceu. Por isso a minha crítica do Renato, embora o Jean-Pierre não seja da mesma posição, a vaga que era do Jean-Pierre, ele foi sacado para abrir vaga no time para poder entrar o Diego Tardelli. Então é trocar o certo, que é o Jean-Pierre, por um que ainda é duvidoso. E dentro de tudo isso que o Bagé fala, nos jogos treino, pelo menos que a gente pôde acompanhar, eu particularmente no que vi não gostei do Tardelli de 9. Eu achei ele melhor quando ele abriu pro lado esquerdo, só que ele tem o Everton. Como é que tu vai tirar o Everton? Então fica essa dúvida. Por que não voltar talvez Luan e Jean-Pierre? E aí já se falava sobre o Luan ser falso 9, Jean-Pierre jogar como meia. Então vamos ver se o Tardelli vai estrear. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Eu já concordo com o Renato. Eu discordo de vocês. Eu não vejo muita conexão, muito entrosamento entre o Luan e o Jean-Pierre. Claro que são dois grandes jogadores. Eu acho o Jean-Pierre, eu criei ele no Inter. Eu gosto muito dele, eu acho um grande jogador. Mas eu não vejo muita liga
entre os dois, porque eles jogam numa faixa de campo muito parecida. Mas é que o Luan jogaria de falso 9. Essa é a opção. Aí tu empurra o talento do time. Mas seria parecido com o que foi na Copa do Brasil, né? Na conquista da Copa do Brasil 2016. O Luan adiantado e ele mais recuado. Não mexeria no Jean-Pierre. Só que para colocar o Tardelli, o Renato está optando na saída do Jean-Pierre, por quê? Porque ele precisa ter um marcador que é o Alisson. Porque ele poderia jogar também com todo mundo sem o Alisson. Mas aí ninguém ia marcar ninguém. Mas é que na realidade o Jean-Pierre, ele é o reserva do Luan. Na minha opinião, né? Claro. Acho que no pensamento do Renato também. E o Tardelli, ele tem condições de fazer essa função. Né? Eu acho que tem condições. Eu digo mais que eu não gostei do que vi, mas pode chegar agora o jogo contra o Bahia, vai lá e faz 3 gols, se estreou. Eu acredito que o Bahia vai fazer um grande jogo amanhã. O que é um grande jogo que o Bahia vai fazer, Paulete? Porque existe uma ironia, né? Paulete, 0x0 é um grande jogo. Não, nós viemos aqui para ganhar. Nossa, que... O Roberto Paulete, ele não passa frio no inverno, porque ele usa tanta camiseta, que todas as camisetas dos adversários do Grêmio ele compra. Ele tem no mínimo 19 Paulete, do brasileiro. O que vocês vão fazer aqui amanhã, O frio vai nos atrapalhar um pouco. Mas falando sério agora, eu confio muito eu gosto muito da figura do treinador. Assim como o Filipão é o grande perigo para o Internacional lá, não é o Dudu, não é o Felipe Melo, para mim é o Filipão que é craque e que está no estágio acima do Odair. Eu acho que o Roger, ele tem os antídotos para serem usados contra o Grêmio. O Renato também é um grande treinador, mostrou aqui para nós. Mas o Roger é um treinador que pensa muito, ele desenvolve o time em função do adversário. Eu gosto muito do modelo do Roger também. Bom, você sabe que todo dia aqui nos Donos da Bola e Toque de Bola rola uma enquete lá no nosso Twitter, né, na nossa @DonosDaBolaRS. E a enquete de hoje era para saber se você, torcedor colorado, concorda de D'Alessandro ficar no banco amanhã na partida contra o Palmeiras. Vamos para o resultado? 39% dos internautas concordam. Acham que D'Alessandro deve sim ficar no banco de reservas em São Paulo. E 61% não, Alex Bagé. Nós projetávamos mais ou menos o que está acontecendo na nossa enquete aí, né? A importância do D'Alessandro para o time do Internacional. O D'Alessandro voltou, na minha opinião, a ser titular absoluto do Inter. E voltou a ser o jogador que é o carimbador. O time procura ele. Porque antes do D'Alessandro, ele estava, a gente diz na linguagem, na gíria do futebol, correndo errado. Porque tem um lance até que ele vai lá no Dourado, empurra o Rodrigo Dourado para pegar a bola. Estava errado. Deixa o Rodrigo Dourado levar essa bola para ele. E aí tem o mérito do Odair, que foi reposicionar o D'Alessandro. E ao reposicionar o D'Alessandro, cresceu o D'Alessandro e cresceu o Internacional. Se tem alguém que fala a mesma língua do futebol que o Guerreiro no time do Internacional, se chama D'Alessandro. E aí você tem 4 tempos para jogar contra o Palmeiras. 2 em São Paulo, 2 em Porto Alegre. A se confirmar que ele não começa jogando, tu já abre mão de um tempo do teu melhor jogador tecnicamente. O Guerreiro é o decisivo. O melhor jogador do Internacional é o D'Alessandro. Então eu concordo com a enquete. Eu penso que erra o Odair no momento em que ele abre mão. A menos que chegue amanhã e ele mude tudo isso e comece com o D'Alessandro. Pois é. Eu acho que o D'Alessandro seria importante nesse jogo, se a gente parar para pensar, porque ele também segura a bola num jogo que o Inter precisa do resultado. Precisa, tem bola parada. A bola parada. O empate em 0x0, por exemplo, é um baita resultado para o Inter. Não tem saldo qualificado, então 2x1, 3x2 não tem tanta diferença. Agora, eu acho que ele fez certo em colocar o Patrick. Só que aí talvez eu não tiraria o D'Alessandro, talvez eu tirasse o Nonato, botava o D'Alessandro com o Patrick, com o Nico, com o Guerreiro. Eu acho que para esse duelo contra o Palmeiras tu vai precisar talvez de caras mais experientes. E o Patrick, eu acho um bom jogador, eu acho que poderia servir. Eu gosto do Nonato também, mas eu acho que ainda falta algo a mais. Então, é teste, eu não sei se eu tiraria o D'Alessandro também nesse jogo. Concordo com o Gabriel Boas. Eu tiraria o Wendel do jogo e deixaria o Patrick na esquerda, deixaria o Nonato e ingressaria com o D'Alessandro. Pois é, porque amanhã isso, né? Chegou a hora do Wendel mostrar que veio. Porque o Inter, como nós falamos já ontem, né, na linha de 4 defensiva já perdeu, perde 2. Um definitivo, que é o Iago, e perde agora, em consequência de lesão, o Zeca. Então, já que tem que mexer, acomoda todo mundo, põe o Patrick lá pela esquerda. É que vai mudar, né? A Cris comentou há pouco do lateral esquerdo, que agora é o Wendel. O Iago era um jogador que, mesmo criticado, mas ele era um jogador mais agudo, mais de profundidade do que o Wendel. O Wendel é um jogador que geralmente faz jogada do meia, ele faz jogada diagonal, ele corta por dentro. Bom, pode ser fundamental porque é um jogador que tem uma qualidade de passe, mas ele muda a estratégia de jogo. Porque o time do Palmeiras é um time que ele não afunila o jogo.
Ele abre o jogo atuando pelas laterais. Tem velocidade do Dudu, tem bola aérea. O Daverson, ele não é um primor de jogador, mas ele é perigosíssimo. O Filipão vai jogar em cima do Bruno. Exatamente. Não, olha, eu sinceramente acho que... E aí, jogando em cima do Bruno, Paulete, ele pode trancar o próprio Edenilson. Eu acho que o Iago não faz falta alguma. Não, eu digo característica. Inclusive em jogos grandes do Internacional ele foi muito mal. Mas eu falo de característica. Mas a característica, eu prefiro a do Wendel, porque o Wendel é mais sereno. Ele é um jogador que bota mais, ele dá tempo para o time se armar. O Iago era muito nervoso, eu não sinto falta alguma. A minha preocupação é o Bruno. Isso sim, porque o Zé Rafael que vai jogar pelo lado dele, na inversão às vezes o Dudu tá em cima. O Palmeiras é um time muito perigoso, o Filipão montou um time que ele não tem... é difícil tu prever o que ele vai fazer, porque a movimentação dos jogadores é tão constante que eles estão sempre criando surpresas. Tem o fator 2 jogadores voltando agora, né? Se recuperando de lesão. Dourado e Moledo. Dourado e Moledo são fundamentais na defesa do Inter, eles estão voltando agora. O lado do Bruno, ele preocupa porque o Bruno, ele dificilmente consegue jogar 90 minutos. Ou ele sente fisicamente, ou ele tem algum problema clínico. O último jogo 90 minutos foi contra o Santos, lá na Vila. Pois é, mas a gente está falando de um jogo. Não, um tempão. Não, eu digo, um tempão. Falando de um jogo. O que eu estou chamando a atenção é que, casualmente, o Zeca, ele faz falta porque ele é melhor jogador em relação ao Bruno. Então, a gente está imaginando que o Filipão, sabedor disso, ele vai jogar em cima do Bruno também. Ao jogar em cima do Bruno, ele vai anular naturalmente o Edenilson, que é uma das saídas de jogada vertical do Inter. Por quê? Porque ele naturalmente ele vai segurar o Edenilson, porque o Edenilson vai fazer quase que a assistência do Bruno, que jogou muito tempo por ali o Edenilson. Eu acho que essa tua lembrança é boa. Então, esse é um complicador que normalmente vai usar o Filipão. Porque os dois jogadores com mais grife e merecida grife, o Guerreiro e o D'Alessandro. É isso aí. Um não estará em campo. Mas o principal jogador do Internacional hoje é o Edenilson. O pulmão do Inter é o Edenilson. É o pulmão, é o cara que vai e volta e resolve tudo. A gente precisa dar um tempinho, volta já, tem mais Grêmio, afinal de contas amanhã são as quartas de final da Copa do Brasil. A gente vai falar muito aqui no programa e tem também ele, Sérgio Boas, na marca do pênalti. Os donos da bola. Do pênalti, oferecimento. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Estamos de volta com os donos da bola. O que ficou legal agora, Bagé? Não, é que durante o intervalo o Roberto Pauletti trocou o figurino, né? Então é isso que a gente estava... São duas entradas, gente, claro. Não, o pior foi perguntar para a Cris, tu tá com frio? Eu digo, não, eu sou jovem. Sou jovem, jovens não sentem frio. Mas é a musa do esporte, né, no Rio Grande do Sul. Tá bem. Espalha, tá? Já estamos espalhando. Então eu digo isso todo dia. Então tá. Por falar em musa, poderia ter um muso, né? Quer te candidatar? Não, eu sou hora concurso, poderia ter uma outra. Tá bom. Eu estava pensando em indicar o Serginho Boas, que tu acha? Falando em Sérgio Boas, ele está na marca do pênalti. Boas, e a pergunta é do Francisco Moraes, de São Leopoldo. Qual setor do Grêmio é prioridade no segundo semestre? Defesa, meio-campo ou ataque? Defesa está bem, meio-campo razoável, eu investiria no ataque. Tá bom, Francisco, aí de São Léo. Eu acho que está bem colocado, porque o Grêmio tem uma defesa muito sólida, tem bons jogadores de meio-campo, mas não faz gols, né? O Grêmio cria e não faz gol. Não termina a jogada. Se não é o Everton a terminar a jogada, concordo. É que na verdade tu pega, que perdendo o Everton vai perder um percentual significativo do ataque, né? Porque eu imagino que a direção de futebol e a comissão técnica do Grêmio esteja considerando na contratação do Tardelli um reforço para o ataque, embora ele não seja um 9. A gente falou há pouco, até quando estava só pelo toque de bola da rádio, nós falamos no Lucas Silva, que é um volante do Cruzeiro, que pertence ao Real Madrid, foi devolvido para o Real Madrid. Esse é o tipo de posição que o Grêmio ainda precisa, porque na minha opinião, Rômulo e Michel. O Michel ainda é o melhor ali da primeira função, mas na minha opinião, o Michel não é jogador para titularidade de Grêmio. Eu até digo quem eu contrataria. Eu sei que
os colegas talvez não gostem dele, eu faria uma proposta para o São Paulo e contrataria o Pablo por empréstimo, que eu acho que é um jogador que se adapta bem ao futebol do Sul. Excelente. Olha só, agora a gente vai ao vivo, pedir licença para vocês, nós vamos ao vivo até o CT Parque Gigante, porque o capitão colorado, Rodrigo Dourado, está concedendo uma entrevista coletiva e a gente confere agora um trecho da palavra do Dourado na rádio e na TV Bandeirantes. O Brasileirão, até mesmo uma Libertadores, avançar sobre o dito hoje melhor time do futebol brasileiro. A gente sabe que é uma grande equipe, né? Acho que ano passado fez um grande campeonato brasileiro, conseguiu um grande título. Tem grandes jogadores, né? Tanto os que jogam quanto os que estão no banco. Então vai ser muito difícil, a gente sabe, mas a gente sabe do nosso potencial, da nossa qualidade. Eu acho que eles nos respeitam também. Vai ser um duelo muito, muito bom, muito difícil para os dois lados e espero que no final das duas eliminatórias a gente saia vencedor e classificado para a semifinal. Acho que fortalece sim. Depois já vem a Libertadores, né, que é outro jogo muito difícil, então nós vamos focar jogo a jogo, fase a fase, campeonato a campeonato. Vocês chegaram já a conversar com o Guerreiro após essa disputa dele aí na Copa América? Ele foi vice-campeão com a seleção peruana. E quanto é bom para o time ele estar em ritmo de jogo aí para esse mata-mata diante do Palmeiras? O Guerreiro é um grande jogador, fez uma grande Copa América, treinou hoje com a gente, mas não conseguimos conversar muito ainda, mas a gente fica feliz da campanha que ele fez. Acho que foi artilheiro de novo, né? Já tinha sido as outras vezes também, então isso mostra a qualidade dele. É um jogador muito importante para nós, vinha nos ajudando muito, fazendo grandes jogos, e ele 100%, a gente espera muito dele e espero que ele esteja sempre bem para nos ajudar. Bom, Dourado, amanhã começa uma sequência difícil para o Internacional, né? Tem o jogo da Copa do Brasil, tem um brasileiro onde vai ter um Grenal ainda até o final de julho e também tem 2 decisões aí pela Libertadores da América. Como é que fica a cabeça do jogador sabendo que esse mês pode até mesmo definir um caminho no ano do Internacional? Não tem para onde fugir agora, né? O segundo semestre é pesado e por isso que a gente se preparou bem, né, para esse segundo semestre. Já tem Copa do Brasil, depois tem Libertadores, que são campeonatos de mata-mata, né? A gente sabe da importância. No meio disso também tem o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, mas a gente tem um grande grupo, a gente vai tentar ir forte em todas as competições, mas pensando jogo a jogo. Pois é, também. Tá aí a palavra do capitão colorado, Rodrigo Dourado, que está de volta. Para a tua alegria, Paulete, não? Eu gosto muito do Rodrigo Dourado. Eu também gosto. Aliás, eu gosto muito da ideia de ter um volante que saiba jogar bola, não é um brucutu. E o Dourado dá uma proteção indispensável, eu me lembro, o Gabriel estava nos lembrando há pouco, o Internacional perdeu de 1-0 para o Palmeiras lá, o Dourado não estava em campo. Aquela bola da cabeçada dele, onde o primeiro pau, né? O primeiro pau normalmente é o Dourado que está ali. E eu acho ele um belo jogador. Então amanhã vai estar como tu gosta ali, vai ter Dourado e Edenilson. Dourado, Edenilson, vai estar eu gosto do Patrick também. A única dúvida que eu tenho, que eu falo toda hora, é que eu espero que assim como o Sérgio falou que o Tardelli estreia, eu quero também uma estreia grande do Nico Lopes, que está 3 anos e meio no Inter aqui. Não estreou ainda? Não, e ele é aquele jogador... Paulete? Não, ele faz espuma, mas não acontece. Quantos gols ele já fez, Mas se tem o momento dele atual, eu concordo contigo que ele não aconteceu, mas é o melhor dele no Inter. Faz 15 jogos ele não faz um gol. Abrindo aqui Mas para ele nossa... nunca foi artilheiro, né? O artilheiro não é ele, né? Mas eu concordo contigo que ele é mais barulho do que... Abrindo aqui para nossa audiência, tem recado para ti. Tem. Não é de nenhuma fã, é de um fã, do Alexandre. Tá? Bagé, tu tens que continuar com o trabalho brilhante que estás fazendo. Esquece essa ideia de ser muso. Eu não entendi a mensagem. Quem é que mandou o recado? Porque o Alexandre Hofmeister. O Alexandre Hofmeister sempre ele só espera um deslize da zaga para ele poder chutar gol. Abraço, Hofmeister. Está nos acompanhando lá em Ele sempre nos acompanha. Dizer que o Pablo é ruim é o mesmo que dizer que o Tardelli não presta. Quem disse? É justo essa afirmação? Anderson Oliveira, do Paraná, está nos ouvindo. Eu não digo que o Pablo é ruim. Eu só considero ele fraco. Indiquei não, quem sou eu para indicar? Eu sugeri
Para reforçar o ataque do Grêmio, o Pablo. Eu acho que seria uma grande contratação. Eu não contrataria. Mas ele está perdido no São Paulo. Para mim, ele é chuva de verão. Ele tem esse modelo do 9 que saia da área, que proporciona que os meias entrem. Eu acho que o Serginho tem toda a razão. Pelo menos eu concordo contigo. Eu discordo. Para mim, é que o Pablo é um jogador de alto investimento. O São Paulo pagou milhões. O problema foi o São Paulo contratar depois de ser campeão. Aí tu tem que pagar muito mais para o jogador. É óbvio, se contratasse antes, o Atlético Paranaense pagou menos de R$1 milhão. Se comparar, é que tem algumas comparações possíveis. Se a comparação for feita do Pablo com o André, por exemplo, busca o Pablo. Mas é que eu acredito que o rendimento que o André deu é pouco pro Grêmio, assim como seria o Pablo. Eu não contrataria. Oi, Cris. Como pode o Odair não colocar o que tem de melhor num jogo como este contra o Palmeiras? A torcida fica injuriada com os erros que ele está cometendo, seja contra a Chapecoense e o Vasco. Abraços, Gilson de Cachoeira do Sul. Mas a lembrança do torcedor colorado é muito mais em cima desse jogo contra o Vasco, que o Internacional perdeu fora de casa. O Vasco com um time sofrível, justamente porque ali o Odair optou em não colocar os principais jogadores, dentre eles o D'Alessandro. Agora é maior ainda a responsabilidade, porque agora o adversário ele é mais qualificado. O Inter vai, na minha opinião, ele não é o favorito. O favorito do confronto é o Palmeiras, pelos momentos. Está proibido o Inter ganhar? Não. É por isso que a gente está criticando a não estada dentro do time do D'Alessandro. Eu confio muito no Odair, no desenvolvimento dele como treinador. O Serginho tem uma frase que eu acho muito interessante. Está na hora dele ganhar um título para se consolidar realmente. E eu creio que a estratégia dele é algo tão diferente do que todos nós estamos imaginando, que lhe dê essa segurança de enfrentar um time do Palmeiras sem o seu principal articulador. Eu concordo com a nossa telespectadora ouvinte. É um risco que o Odair está correndo, até da questão anímica. Se o Inter for mal lá, enfrentar o Beira-Rio com essa situação vai ser pesado. Entre aspas, Cris, esse é o jogo, olha só, entre aspas, é assim, né? É assim, Gabriel? É assim, Serginho. Tu que és bem inteligente, é o jogo para o time ser escalado pelo presidente. Boa. Esse é o jogo que o presidente tem que se meter. É que a gente falava, né? Faltam 6 jogos, teoricamente são 6 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. É a competição que tem menos jogos para ser campeão. Que está em jogo nas 3 competições que restam, porque se não ganhar nenhuma, esquece. Aumentamos de 150 para 300 mil sócios, quitamos não sei o quê, não vendemos não sei o quê. Vira a gestão do balancete, né? Se não ganhar título, é a gestão contábil. Então, presidente Medeiros, esse é o seu momento. Pode fechar em mim. É o momento do presidente escalar o time. Agora tem um outro lado da situação, né? O Odair, ele é um cara que ele ganhou toda essa notoriedade entre a imprensa justamente pelo trabalho que ele fez numa situação oposta, que ele não tinha time. Hoje ele tem time. O Odair recebeu uma contratação que talvez tenha sido a melhor do futebol brasileiro na última temporada, que foi o Guerreiro. Quase ninguém no Brasil tem um jogador perto do Guerreiro. O Odair recebeu esse jogador. Agora, partícula da língua portuguesa, por vezes inútil no futebol. Se o Internacional vai contra o Palmeiras e não perde, ele abrindo mão do D'Alessandro, ele também vai ganhar moral pelo outro lado. Porque eu acredito que ele está usando uma estratégia. Eu discordo da estratégia dele, mas não deixa de ser uma estratégia. Eu estou me referindo ao D'Alessandro fora. A gente tem que falar antes. Exato. Eu estou me referindo ao D'Alessandro. Eu elogio a convicção do Odair, discordo, mas eu não estou no dia a dia do treinamento para ver dentro da mente dele, ele estabeleceu um planejamento e ele está executando com esse time. Assim como o Renato. O Renato também está fazendo um time. Vocês gostam do trenzinho da alegria? Eu não sou do trem da alegria. Eu prefiro, o Renato está montando um bom time. Eu prefiro muito mais o trem fantasma. Mas o Boas falou que o presidente do clube que tem que escalar o time, mas contra a Chape, não foi a direção? Pois é, aí teve o conjunto. Mas, Cris, eu vou te dizer, eu sou da antiga. Para mim, o presidente tem que escalar sempre. Não é nesse jogo só. Para mim, o presidente do clube tem que escalar junto. O técnico tem que mostrar o time presidente sempre. Por isso que eu acho que Fábio André Koff foi disparado o maior presidente de todos, que ele sabia e escalava junto. Filipão ia lá, Koff, Kaká e o seu Verardi participavam. Sim, mas todos os presidentes de clube conhecem futebol? Não, os que conhecem. Pois é. Os que conhecem. Esse é o porém, né? Agora, se eu que alguns é melhor que nem o Marcelo Medeiros conhece futebol. Pois é, esse é um que conhece. Ele se criou no clube.
entendeu? Então, para mim, sempre, agora, se é a minha gestão, eu quero saber. Se eu estou numa empresa, eu quero saber tudo o que está acontecendo. Não vou deixar meu empregado fazer o que bem entende. Está apoiado, Serginho. Estou contigo. Agora, de toda forma, o que mais se bate na tecla é essa. Até que ponto a gente sempre carrega no futebol, no lado do treinador, uma linha que separa o que é teimosia do que é convicção. Eu não sei se em determinado momento elas se misturam. A convicção do cara em determinado momento passa a ser teimosia. Ele quer provar que aquela ideia está certa. Em algum momento das nossas vidas, todos nós passamos por isso. Essa saber se o Odair está separando bem o que é convicção daquilo que pode virar teimosia. Eu tenho certeza, claro, certeza eu não posso, mas eu tenho convicção que o Odair tem convicção. Ele está fazendo... Ou é teimosia da tua parte? Não, ou é teimosia da minha parte. Mas ele é um cara que conhece futebol, tem um desenvolvimento muito forte de 2 anos para cá. Ele tem ideias pré-concebidas muito boas de futebol e ele está botando em prática. Eu não faria o que ele está fazendo, mas ele está lá no dia a dia treinando, né? E tem uma comissão técnica eficiente. A verdade é que o futebol também é feito de escolhas, né? Essa escolha pode Agora, dar muito só tem uma certo. coisa, não é só o Odair, o Renato também faz o que bem entende. Exatamente, bem colocado. É tipo a vida, assim, o cara tem uma escolha, pode dar errado, mas ele tem essa escolha, e aí... Mas aí vem o peso de quem está ganhando e quem não ganhou ainda. Tá então certo. o peso do Renato é esse. Sem contar o E que é o ídolo, Renato representa é para o ídolo. clube e tal. Eu concordo com o Sérgio, o Renato às vezes manda mais do que ele tinha que mandar. Só que além dele ter sido um grande nome no clube, que não é o caso do Odair, o Renato chegou e transformou o Grêmio em vencedor e jogando bem. Porque o Grêmio não era só resultado, era resultado e desempenho dentro de campo. Então, o que tem contra do Odair e desconfiança, principalmente por parte do torcedor, eu adoro te ouvir falar, tu fala sei. muito bem, né? Todos nós adoramos, mas deu pra tua bolinha hoje. Bom, na Rádio Bandeirantes, a gente vai ficando por aqui com o Toque de Bola, mas está chegando aí o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e às 6 da tarde tem o Band Sport Show com o comando do Serginho Boas. E com Cidade. E com Cidade disso. E na TV tem André Machado, Gabriela Lerina, no RS Acontece. Oi, gente.